Olá, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui. Nós estamos em 17. Boa parte ainda acredito que vai entrar ainda no nosso bate-papo. Vejo que muitas pessoas aí já são conhecidas de casa, né? Já fizeram algum curso aqui no portal do treinamento com a gente. E aí eu vou me apresentar devidamente daqui a pouco. A ideia aqui é mais um bate-papo, né? A gente comentar algumas oportunidades que a gente identifica no mercado, nessa questão de proteção de dados e privacidade, tá? E aí a gente está gravando aqui essa apresentação para depois também incluir no YouTube do portal do treinamento, para depois também, se você perdeu alguma parte, também vai estar lá, tá? E o PDF também dos principais slides que a gente apresentar também estarão disponíveis no LinkedIn do portal do treinamento. Então, eu não estou com o link aqui, é fácil. Leni, se você tiver aí e tiver a oportunidade de mandar para o pessoal aí no chat, mas é só procurar no LinkedIn, portal do treinamento, aí você já vai achar fácil. E a gente vai postar os principais slides que a gente apresentar aqui hoje, depois de uma hora mais ou menos aí da nossa live, a gente posta lá também, tá bom? Uhum. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, a ideia é a gente comentar aqui, né, se vale a pena investir nessa área, né, pensando aí nas organizações, né, as organizações, será que, para quê, né, gastar dinheiro cumprindo a lei, né, claro, é uma lei, não é facultativa o cumprimento, mas será que tem algum benefício, né, quais são as oportunidades para as empresas também? E quem é essa pessoa aí, essa DPO, né? Que é essa figura, Data Protection Officer, uma nova figura aí que surgiu no mercado, tem muita gente falando a respeito. E aí, né? O que é esse tal de DPO? Também a gente vai comentar um pouquinho. Quais são as oportunidades para essas pessoas que querem investir nessa carreira como DPO? Os principais desafios, né? Claro, como o nosso bate-papo aqui é mais rápido, não dá para explorar todos, mas a gente vai acabar pontuando, né? Porque a gente tem diversos treinamentos para aprofundar esses desafios, né? Como que eventualmente profissionais do direito e de tecnologia da informação podem tirar algum proveito também, né, das oportunidades que o mercado tem apresentado? E além disso, os profissionais do marketing, do RH, de outras áreas, será que podem ser DPO? Né? Então a gente também vai esclarecer esses pontos aqui, tá? E quais são as perspectivas sobre os próximos anos, né? O que a gente identifica, enfim, se você também quiser atuar no exterior, a gente vai batendo um papo aqui, tá legal? Então, muito bem, deixa eu ver aqui. Olá, boa noite, estou vendo aí o chat de vocês, né? A Leni mandou aqui, ela é representante aqui do portal do treinamento. Leni, se você puder postar, ou alguém que tiver fácil aí com o LinkedIn do portal do treinamento também, para vocês já adicionarem para ter. Aí, ó, pronto, ela já encaminhou para vocês no chat. Já sigam o portal do treinamento no LinkedIn, porque depois a gente posta lá os principais slides e aí você baixa, tá bom? Para você que queira ter também o PDF dos principais slides. Bom, então a nossa live aqui é da carreira do DPO, né, que é chamada de DPO, Data Protection Officer, e na nossa lei, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a pessoa chamada como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, né? Então, é essa nomenclatura que aparece na lei, tá? Bom, como eu disse, a nossa live está sendo gravada, se você preferir, né, depois assistir a gravação, não tem problema, né? Depois a gente vai colocar lá, porque muita gente pede, enfim, e essa live, como é aberta, a gente também vai disponibilizar lá depois, tá? Bom, aqui a gente deve ter aí uma conversa mais ou menos de uma horinha, tá? E depois também tem os nossos treinamentos diversos que a gente vai comentar a respeito. Para quem ainda não conhece o portal do treinamento,
O Portal de Treinamento é uma escola, né, de mais de 15 anos de história em tecnologia da informação, é uma certificadora, uma autorizada de diversas marcas, né, então possui autorização de propriedade intelectual para prestar treinamento para aqueles que querem buscar certificações, né, tanto na área de TI, como de serviços, de tecnologia, e agora também com a proteção de dados, privacidade e a segurança da informação. Tá? Então, é importante, né, principalmente para quem não é da área de TI, né, eu sou advogada, e quando eu me deparei com essas certificações, eu fiquei um tanto surpresa, né? Então, quem não é da área de TI, é um pouco estranho certificações, né? Às vezes tem as certificações da contabilidade, da auditoria, do compliance, mas é um pouquinho diferente. Então, a certificação ela não é obrigatória, mas ela traz um diferencial para o profissional. Então, por isso que, dependendo de qual é a área da sua atuação, te dá um upgrade legal, né? Para concorrer a uma promoção no trabalho, ou também para concorrer a uma vaga no processo seletivo externo, tá? Bom, os treinamentos são online, ao vivo, né? E tem turmas pequenas, então tem uma grande interação dos professores com os alunos, né? Vocês podem tirar dúvidas e tudo mais. E os instrutores também são profissionais que atuam no mercado e também são estudantes aí da parte acadêmica, tá? Muito bem. Para vocês conhecerem, o site do Portal do Treinamento é portaldotreinamento.com.br e lá tem toda a agenda. Tá lá, próximos treinamentos online ao vivo. E é bacana, né? Porque às vezes o gravado tem gente que fica um pouco cansado de assistir, né? Dá aquele soninho, mas o online, a professora, o professor fica te chamando, né? Então dá aquela. É gostoso de fazer, né? Então a gente tem aí a próxima turma do PDPF, que eu já vou explicar direitinho para vocês, e o PDPE, né? Que é a trilha do DPO, né, que a gente vai comentar adiante, já é no próximo final de semana, dias 15 e 16 de janeiro. É o melhor preço do mercado, né, custo-benefício. Daí também depois tem o ISO 27001, tem o Legal Design, que é uma nova abordagem, seja você advogado ou não, né, essa introdução ao Legal Design que está no dia 29 de janeiro, é um curso super legal que é para você, por exemplo, ao invés de elaborar aqueles textos enormes, contratos, termos, sabe, que ninguém lê, aquela política de privacidade que ninguém nem, ó, né? Deixa eu dar um aceite aqui porque está muito chato, né? Então, o legal design, ele traz uma nova abordagem, né? De você transmitir a mensagem de forma objetiva, né? Mais visual e ainda assim ter segurança jurídica no documento, né? E aí é um curso bem bacana num sábado, preço super legal, aí ó, R$ 220. Então tem outros diversos cursos, depois vocês dão uma olhada, tem White, tem diversos cursos aí super legais, tá? Também, além disso, tem as oficinas mais práticas, né? De pegar na mãozinha, de tirar todas as dúvidas, mas também tem os treinamentos em company, né? Pessoas que têm demanda para conscientização de proteção de dados, segurança da informação, né? O Portal de Treinamento tem diversas turmas que o pessoal às vezes fala, olha, Portal, nós temos uma demanda aqui, né? Eu preciso lecionar para minha equipe X assunto, né? E aí a gente bola uma ementa, né? Produzimos esse material de forma específica, conforme demanda do cliente mesmo, tá? Então, vocês também podem fazer um orçamento com o portal. Bom, muito bem. Um pouquinho ao meu respeito, eu sou a Adriane, né? Adriane Lima, eu sou advogada, sou consultora em proteção de dados, privacidade, em segurança da informação, sou membro da Comissão de Estudos da BNT, tenho colaborado com a tradução de normas da ISO, professora no Portal do Treinamento e também em cursos do Mackenzie e PUC Campinas com proteção de dados, tá? Compliance digital, e tenho atuado muito nessa área, né, com diversos segmentos de mercado, então a gente tem visto muito os desafios que as organizações estão tendo, tanto do setor público como privado,
tá? E independente também do porte, porque só muda o endereço das organizações, né? Então, todo mundo tem seus probleminhas aí, seus desafios, né? Então, também por conta disso que a gente acaba colaborando muito com exemplos também, né? Durante a aula e tudo, tá? Vocês podem me seguir, eu estou no LinkedIn, tá? Adriane Lima, no Instagram, Prof. Adriane, e também no YouTube. Bom, o que a gente vai falar a respeito, né? Benefícios e o retorno de investimento para uma empresa, né? Um possível retorno, afinal, tem um gasto, né? Quando a gente fala da LGPD. Mas e aí, será que tem algum benefício para a organização? Fica um pouquinho mais palpável, né? Como que é isso? As oportunidades de trabalho, né? Que a gente identifica, a trilha de formação da EXIM, tá? Da DPO, do Data Protection Officer, e também a atuação conforme a lei, tá? E a gente termina ali com os desafios para a governança em privacidade, que é o tema que é falado na lei, tá? A lei traz o termo governança em privacidade, é o programa da governança em privacidade. Então, a gente vai comentar esses pontos, tá? Vocês fiquem aí com a gente, e aí a gente vai desenvolver os pontos os principais aí desses assuntos. Bom, a respeito das oportunidades para as organizações, né, a gente tem visto aí atualmente que independente do porte, né, às vezes é aquela organização que nem fez aquela transformação digital, como tem se falado atualmente, né, que ainda está naquele papel, está no físico, mas também já está envolvido em alguns incidentes. Por exemplo, teve esse caso aqui de uma loja que utilizava currículos de candidatos para embalar produtos de clientes, né? A ideia era a sustentabilidade, a reciclagem, muito bom, parabéns, né? Mas aí quando vem aquele lá, vem às vezes o nome de uma pessoa, né? Tá lá o nome do Tiago ali estampado, né? Num presente ali, num pacote de um produto que foi comprado. Não pega bem, né? Então não tá dando muito certo. Tem agora a música também, até do cantor, né? Do Gustavo Lima, que tem lá um número de telefone, o pessoal começou a ligar e identifica uma pessoa, né? Então, às vezes, não envolve nenhum problema, né? De uma malícia, né? De uma vontade de fazer errado, né? É por falta de informação mesmo, né? A pessoa, ela acaba fazendo uma coisa errada. E aí vale lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica tanto para dados físicos, né, que estão em papel, num caderno que a área comercial vai visitar um cliente, né, num currículo que é recebido pela empresa, mas também no contexto digital, né, num sistema, numa planilha, né, às vezes você recebe um e-mail de uma outra empresa prestadora de serviço, né, então a gente tem envolvimento aqui da lei tanto no contexto físico como digital, tá? Também ainda na atualidade, vocês devem estar sabendo também de muitas situações, mas aqui eu coloquei alguns casos públicos e que estão mais aí no dia a dia, né? Um outro caso aí é do Ministério da Saúde, que teve lá, teve uma falha, né, da retenção lá dos dados, e que tem até um problema de acompanhamento aí das pessoas que estão sendo vacinadas, aqueles casos também do Covid, né? Então, isso afeta até a continuidade da atividade da organização, seja ela do setor público ou privado, né? Então, quando a gente fala do contexto aí da LGPD, de segurança da informação, a gente está falando também de continuidade do negócio, né, da organização, tá? Aqui outros casos diversos, né? Eu peguei aqui esses casos, por exemplo, 11 de janeiro de 2022, uma empresa lá que teve sistemas que foram parcialmente interrompidos por conta de um incidente cibernético, né? Um outro caso ali também de uma empresa de veículos que sofreu um ataque por grupo de ransomware, né? E aí teve um roubo de dados, e aí o grupo que praticou esse ransomware, né, que cobrava um valor para devolver esses dados, para disponibilizar de novo os dados para a própria empresa, né? Ali também uma outra situação numa prefeitura, que os dados pessoais de pacientes com Covid foram vazados ali na cidade, enfim.
Então, o que não faltam são exemplos de que acontece, né? Infelizmente, eles acontecem e não é só no Brasil, né? Essa história toda de proteção de dados e privacidade, né? A gente tem um histórico bem longo na legislação brasileira, mas também na Europa. Na Europa também é bem antigo, é antiga essa discussão. Até lá no curso do PDPF, que a gente já vai falar adiante, a gente aprofunda esse assunto. Mas teve esse caso também aqui, ó, da Amazon, que teve uma multa bem grandinha aqui, 886 milhões, por conta de uma situação de um incidente que envolveu a privacidade das pessoas detentoras daqueles dados, né? Então, o que esses casos têm em comum, né? Primeiro, um abalo de reputação, porque, né, a gente sabe que, infelizmente, todas as organizações, né, a maioria está sujeita a algum tipo de incidente, né? Quem trabalha com segurança da informação sabe muito bem, não dá para prever todos os cenários, né? Quando a gente fala de análise de risco, não dá para prever tudo, mas dá para a gente prever principalmente os principais riscos, aqueles que são mais prioritários, aqueles que contêm maior volume, né, para uma organização. E quando a gente fala de abalo à reputação, é porque um incidente ele pode prejudicar a marca, né? Imagina, aconteceu essa situação aí, vamos pensar com um laboratório, né? O laboratório tem lá seus dados dos pacientes vazados. Imagina, você não gostaria que tivesse seus dados vazados aí, expostos ou acessados de uma maneira que não autorizada, né? Então, você começa a não acreditar mais naquela marca. Você fala, opa, né? Escolher entre aquela empresa que deu um probleminha, que saiu na mídia, ou aquela outra, prefiro a outra, né? Então, traz um problema à reputação da organização. Uma outra situação também, né, é a condenação judicial, porque pode ser que uma pessoa ela busque uma indenização, uma reparação no Poder Judiciário, tá? Então, ela pode, e isso traz um prejuízo aí para a organização, né? E desde agosto de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começou a investigar os casos que têm aí envolvimento, né, que as organizações não tomaram nenhuma medida, né, que foram denunciadas pelos titulares, enfim, né, estão tendo aí os processos administrativos para que ela comece a aplicar sanções. Aí tem muita gente que fala assim, mas Adriane, as sanções começaram em agosto, mas eu não ouvi falar de nenhuma sanção sendo aplicada. Realmente, né? Não teve nenhuma sanção ainda sendo aplicada, mas os processos administrativos estão em investigação pela autoridade nacional e, inclusive, pode ter uma aplicação retroativa desde agosto, né? Então, uma organização que fez alguma atividade que seja de infração à lei, né? Ela pode sim responder de forma retroativa, né? Então, retroativa, quando eu falo, voltando no tempo desde agosto de 2021, tá? Hoje, né, provavelmente é de conhecimento de algumas pessoas, mas hoje a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é vinculada à Presidência da República, né? E aí, hoje, uma pessoa que ela entra em contato com o DPO da organização, não tem um retorno suficiente, né, sobre os seus direitos, né, que a gente vê direitinho depois, mas se ela não tiver uma resposta, ela pode reclamar contra uma organização no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e aí a autoridade vai questionar, DPO, o que está acontecendo aí na organização, né? E o diretor-presidente da NPD já se manifestou aí, até numa reportagem recente aí da semana passada, né, que o primeiro ano da LGPD, que a gente sabe que entrou em vigor em agosto, né, de 2020, de 2020, e aí o primeiro ano também da Autoridade Nacional foi para quê? Marcado pela orientação, né, de falar, olha, pode isso, pode aquilo, né, para a população tomar consciência. E agora
como tem esses processos administrativos, a empresa ela pode sim ser punida, né, se ela for negligente com esse assunto, né? Então essa reportagem aqui até copiei o trecho, né, que ele é a fala aqui do diretor-presidente da ANPD, tá? Inclusive ele coloca que as penalidades, né, que podem chegar até 2% do faturamento da empresa e até 50 milhões de reais por infração, né, que essas penalidades podem vir a incidir sobre situações que ocorreram desde agosto de 2021, né? Desculpa, agora eu já estou confundida, mas agosto de 2021, quando as sanções começaram a ser aplicadas, tá? Então, pode sim retroagir, tá? Bom, sobre o retorno, né? A gente até falou no começo, a gente sabe que tem um investimento por parte da empresa, né? Por parte da organização. Às vezes vai ter que contratar gente, vai ter que contratar uma consultoria, vai ter que investir em sistema, enfim, né? Modifica aí um pouco o dia a dia da organização. Então, eu fiz aqui esse levantamento, né? Que tem até uma pesquisa da Cisco, que ela identifica o seguinte: que existe sim um retorno quando tem um investimento em proteção de dados e privacidade, né? Coloca ali na pesquisa que esse retorno seria o quê? A cada $1 investido, o ROI de proteção de dados normalmente é de $2,7, né? Então, dá um retorno aí de 270% de retorno para a organização. Né? E aí é colocado que o Brasil é um dos países que obteve um ROI acima da média e que o país obteve um ROI de privacidade de $3,3. Então, é muito vantajoso para a organização investir nesse tema, né? Investir no profissional, na profissional que atua na organização, né? Se você já atua na organização e fala, eu quero investir nessa área, né? Eu quero estudar mais, olha a organização, me ajuda a pagar as certificações, né? Me ajuda a pagar os cursos, enfim, né? Ou aumenta a minha equipe, né? Isso são argumentos para que você também justifique, né? Agora, se você também é o próprio empreendedor, a própria empreendedora, também vale você ver esses benefícios, né? Que a gente vai falar adiante também. Bom, e aí foi identificado que 70% das organizações entrevistadas disseram aí que tiveram benefícios comerciais. Por quê? Porque quando tem a governança em privacidade, é a oportunidade de revisar processos, né? Então, você vai ajustando, ajusta aqui, ajusta ali, como que está o alinhamento com o meu prestador de serviço. Então, isso traz melhoria para a própria organização, né? Você melhora os processos, dá maior agilidade, maior vantagem competitiva, porque a gente sabe, quando a gente estuda aí nos cursos aqui do portal, que existem o quê? Responsabilidade solidária, né? Então, eu tenho um prestador de serviço, o prestador de serviço nunca ouviu falar de LGPD, esse prestador de serviço é um risco para mim. A gente pode ter uma multa que seja aplicável aí de forma solidária para os dois, né? Ou se eu sou uma prestadora de serviço, que eu atuo com contratantes que também estão, né, negligentes com esse assunto, eu também tenho que pensar, fazer uma análise de risco se eu quero continuar com esses contratantes, né? Então, traz uma maior confiança para o mercado mesmo também, ambas as partes estarem adequadas a esse tema, né? Aqui a Cisco ainda fala, né, traz aqui uma referência, que o orçamento médio em privacidade dobrou, né, de 1,2 milhão de dólar em 2020 para 2,4 milhões em 2021. Então, o orçamento tem aumentado por conta, né, de, às vezes, a pessoa estimou um certo custo, um certo orçamento, e quando viu lá, começou a mexer na coisa, né, o pessoal de TI que fala até, né, cada enxadada vem um monte de minhoquinha, né, junto. Então, a gente vai também, às vezes, estima um valor menor, só que depois o projeto é um pouco mais caro, né? E aqui é colocado que para organizações menores, até 499 funcionários, o orçamento médio cresceu ali de 800 mil para
1,6 milhão, né? O projeto todo, porque é um trabalho que é contínuo, né? Hoje você implementa algumas medidas e você vai melhorando, tem a melhoria contínua aí ao longo da vida do processo, tá? Para organizações maiores também, o orçamento médio nesse assunto também aumentou, né? Então, essa pesquisa foi feita aí com diversas empresas a nível mundial, né? E eles chegaram a essas considerações. Tá? Em resumo, o que eles identificaram? Que 93% das organizações que foram entrevistadas nessa pesquisa, né, identificou que a área de marketing, o RH, né, a área comercial, acaba questionando a profissionais internos de privacidade. Olha, DPO, eu posso fazer isso? DPO, eu posso? Essa é a melhor abordagem, né, para com o meu cliente, para com o nosso cliente, né? Então é muito questionado, é bastante demandada aí essa área. Os orçamentos também aumentaram, como a gente comentou. O ROI também, né, é atraente, porque representa 2 vezes o investimento no mínimo. Existe lei de privacidade no mundo todo, né? E o Brasil também está na mesma pegada, é um caminho sem volta, né? As certificações, né? Tanto aí para as empresas, né? Que às vezes buscam certificações da ISO ou outras certificações, por exemplo, também cumprimento da própria lei, né? Isso dá uma confiança para a outra parte, porque você sabe com quem que você está lidando, né? Quando vai comprar um produto ou um fornecedor, né? Principalmente em relações no exterior, isso tem garantido competitividade na escolha de um fornecedor, tá? E também a responsabilidade dos profissionais, né? Então, tanto a pessoa que está no RH, no marketing, no jurídico, na TI, na segurança da informação, todo mundo está ouvindo falar desse tema de proteção de dados e privacidade. Então, se você não ouviu falar, você vai, né? Agora você está aqui na nossa live, mas depois você com certeza vai ser questionado em algum momento, né? Algum cliente que questiona, algum prestador de serviço, algum parceiro de negócio que pergunta, tá? Então é um assunto realmente que é sem volta. Tá legal? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Me dê um ok aí só no chat, que é bastante informação aí, mas eu falei, vou trazer conteúdo pro pessoal, né? Não pode ser mais do mesmo aí, ó. Tá? Ah, então tá bom. Estou vendo aqui, ó, o Lício, o Márcio, a Stephanie. Ah, legal, tá legal. Tá. Para quem chegou aí por último, depois eu vou. A gente vai compartilhar no LinkedIn do Portal de Treinamento esses slides, tá bom? Os principais aí a gente vai compartilhar. Então, se você também. Ai, ela falou muito rápido, não sei, né? Não deu tempo de tirar um print da tela, enfim. Depois a gente vai postar lá, tá bom? Bom, e como que está a demanda do DPO no mercado, pessoal? Então, aí eu separei algumas vagas, fazendo uma breve pesquisa no LinkedIn mesmo, né? A gente pode identificar aí que tanto no Brasil como no exterior tem vagas de trabalho para quem quer atuar nessa área, né? Então, por exemplo, aqui eu identifiquei aqui a Data Protection Specialist, né? Que é para Porto, em Portugal, ali também, ó, em Lisboa, especialista em segurança, né? E se você fizer uma breve pesquisa, também vai achar diversas vagas, né? Aqui no Brasil, ó, né, uma outra vaga aqui, ó, Data Protection Officer, né? E o que são requisitados aí, normalmente, né? Ali tem normalmente as atribuições, né? Mas é normal com o que a gente prevê até na carreira do DPO aqui da Exim, né? Dos cursos, mas é praticamente a pessoa saber lidar com esse assunto e ser um representante da organização sobre esse assunto, tanto internamente como externamente. É aquela pessoa que intermedia mesmo aquele assunto. Ah, então tá bom, então é com essa pessoa DPO, né? Aquela pessoa que é a expert no assunto, né? E aí é colocado aqui, por exemplo, nessa vaga, que é necessário que a pessoa possua ali pós, enfim, né? Mas também a certificação, né, sobre esse tema de segurança, privacidade e proteção de dados na ISO 27000,
né, e também seja DPO da Exim, né, e que talvez se você tiver até uma certificação da ISACA, ITIL, enfim, né, então pode ser também interessante, né. Já vou comentar, né, Tis. Aqui também, olha, uma outra vaga na InfoJobs, né, que tem ali, ó, um salário de 6.500 a 7.500, mas também, bom, esse aqui é mais aqui para governança de TI, né, e home office, mas exige ali que a pessoa tenha conhecimento na ISO 27001 e também que a pessoa tenha conhecimento sobre a LGPD, que a gente debruça a fundo aí nesse assunto nos cursos, né? Uma outra vaga aqui, ó, para consultor em privacidade e proteção de dados, né? Olha lá, se a pessoa tem uma certificação DPO, ITIL, COBIT, né? São todos cursos que a gente tem aqui no portal do treinamento, né? E, ó, às vezes a superior completa ou no último ano em TI ou em segurança da informação, tá? E aí também tem uma boa visibilidade, uma boa chance aí num processo seletivo, né? Aqui também, ó, como consultor sênior em privacidade de dados, né, neste Yang, né, que a pessoa também, se tiver uma certificação da Exim como DPO, também é interessante, né, tem que ter conhecimento em lei, né, então, esse assunto de proteção de dados, para quem é advogado, tem que conhecer um pouquinho, tem que estar com o pezinho um pouco aí no cyber, né, no contexto um pouquinho mais de TI. E para quem é de TI também tem que esbarrar um pouquinho aí nas leis, afinal a gente está falando da LGPD, né? Tem que conhecer um pouquinho de lei. Mas não é nada de bicho de sete cabeças, né? A gente destrincha aí bem tranquilo nos cursos, então não tem problema nenhum, né? Aqui também, ó, num escritório de advocacia que ter requisitado ali, do lado esquerdo, né? Para ser associado de privacidade, analista, né? E a pessoa pode ser formada em TI, em direito, em engenharia, em administração ou economia, né? Então vejam aí que não é só para quem é do direito ou para quem é de TI ou de segurança da informação, né? Você tendo capacidade de se destacar num processo seletivo, né? Já é interessante. E aí eles colocam ali as certificações como diferenciais, né? Ali também consultor de governança e privacidade de dados, home office, né? E aí também tem a certificação como diferencial também, né? Então aqui é bacana para vocês entenderem. Sobre o salário, que até uma pessoa aí, o colega perguntou, né? Se vocês pesquisarem, né, no Glassdoor, que é um site que o professor Humberto aqui do portal sempre indica, Data Protection Officer, vocês vão achar, eu pesquisei hoje, né, e tá com uma referência aí de novembro de 2021, que estava em 16 mil por mês a média de salário, né? Aqui no vagas.com, por exemplo, também hoje, que eu peguei, tá aqui que começa em 16 mil e pode vir a ganhar até 21.494, e a média no Brasil é 19.689, né? Claro, isso aqui é cravado na pedra? Não, né? Isso vai muito de toda a experiência de cada profissional, né? Das certificações, do porte da organização, né? E isso a gente está vendo para vagas de trabalho, né? Que as pessoas contribuem aqui, né? Mas mais no sentido de colaborador empregado, né? CLT. Mas também existe a oportunidade de ser consultor, né? E aí a consultoria varia o valor, né? Então também é interessante também explorar, que a gente vai falar como que um DPO pode atuar também. Às vezes não é do seu interesse, não quero ser DPO numa organização interna, eu quero ser atuar como consultor, prestador de serviço. Também pode ser, né? Então, aqui são algumas referências que eu trouxe para vocês terem uma ideia, tá? Bom, a respeito da trilha de formação da Exim, que a Leni está colocando aí para vocês até no chat, pessoal, né? Essa trilha, ela está bem quando você entra no site do portal, portaldotreinamento.com.br, tá bem um banner ali, Programa de Formação de PO, Data Protection Officer, certificação Exim, tá? Então, tem aqui toda a formação da Exim.
A Exim é uma instituição internacional, né? Ela fica na Holanda e ela tem uma representação, né, em mais de 100 países. Então, se você tira uma certificação da Exim, ela é reconhecida em mais de 100 países. É interessante, é uma certificação internacional, né? Ao invés de você falar, eu conheço o tema, na verdade, você tem uma certificação de uma organização internacional, né? E aí, os cursos são preparatórios para você conseguir essa certificação, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito. Bom, o que envolve a carreira de PO? Você faz um curso aqui do ISO 27001, tá? Então, é um curso normalmente de um final de semana, mas aqui a próxima turma vai ser noturna, pelo que a Leni está colocando aqui no chat para a gente, dias 24 até 28 de janeiro, turma noturna, que é com o professor Humberto Correia normalmente, e é super dinâmico, né? Todo mundo consegue acompanhar, às vezes quem não é da área de TI ou de segurança da informação fica um pouco, será que eu vou acompanhar? Né? Consegue sim, a didática é super bacana, ele faz brincadeira, então assim, super bacana. E você fica craque para fazer a prova, né? Então você faz depois uma prova da Exim, e aí passando na prova você tem um selinho, que é do ISO 27001 Foundation, é o básico de segurança da informação. Mesmo quem já tem uma experiência grande em segurança da informação, é importante fazer esse curso. Por quê? A Exim, ela adota uma forma nas provas, né, de avaliar o candidato conforme uma análise de negócios, né? Então, eu, por exemplo, eu fiquei 6 meses em Portugal, né, quando eu estava fazendo minha dupla titulação de mestrado, estudando a norma, a ISO 27001 e a 2. E aí, quando eu cheguei para fazer a prova, eu falei, minha Nossa Senhora, né? Eu fiz o curso também, mas não é cara a crachá com a norma, tá? Então, mesmo para quem é de SI há muito tempo, a gente ouve falar que às vezes vai direto para a prova, eu já sei esse assunto, vai direto para a prova e bomba, né? Porque não dá certo. Então a gente dá muitas dicas, vocês, além de fazer o curso, vocês recebem simulados para ficar craque mesmo, tá? Depois tem aí o PDPF, né? Independe a ordem, tá? O PDPF é o Privacy and Data Protection Foundation. Aqui vocês têm aí um aprofundamento da legislação europeia, né? E agora tem o PDPE até, que é da LGPD. Então, você fica craque em legislação internacional e brasileira de proteção de dados, tá? Aqui a gente deu um bônus na próxima turma de colocar a LGPD também, tá? Então, se você compra o PDPF, que vai ser dias 15 e 16 de janeiro, ganha já o PDPE, que é o PDPE baseado na LGPD, na lei brasileira. Porque, por que a gente estuda a lei europeia? Porque a lei europeia foi fundamento para a nossa lei brasileira, né? E quando a gente trabalha, às vezes, numa multinacional ou trabalha com uma organização que está em outro país, a gente tem que entender a legislação daquele país. Então, você vai esbarrar hora e outra aí na legislação europeia de proteção de dados. E você fica craque para argumentar com as outras áreas. Então, por exemplo, eu sou da área de TI, a gente vai negociar um contrato, vai discutir com o prestador de serviço. Você fica craque aí com uma boa base para a discussão, né? Para argumentar. Depois, o último curso, que é o Practitioner, que é o PDPP, tá? Então, é uma sopa de letrinhas, mas a Leni colocou tudo aí mastigadinho para vocês no chat, tá? Então, o PDPP é um curso também, normalmente é um final de semana, deixa eu ver se já tem turma, dias 5 e 6 de fevereiro, né? A próxima turma, um final de semana. E nesse curso, vocês são colocados como DPO, né? Você como DPO, o que você faria nessa situação? Então, é um curso bem mão na massa aí, tá? E aí você faz esse curso, passando nas 3 provas, automaticamente você tem a certificação como da Exim, como Data Protection Officer, como DPO, tá? Que é aquela certificação que a gente viu nas vagas de trabalho lá, que são exigidas. E tem o PDPE, né? Que se você fizer a próxima turma do PDPF, daí o PDPE você já tem junto,
tá? Então, você já fica preparado, se você quiser prestar as duas provas, dá para ter, tá? Então, você também pode fazer. Só que o PDPE, ele não faz parte da trilha de PO, não é essencial para você ser de PO. É como uma especialização na trilha de PO aqui da Exim, tá? Todo mundo de diversas áreas, todos conseguem acompanhar muito bem aí os 3 cursos e fazer as 3 provas tranquilamente, tá? Deixa eu ver aqui a a Lucimara tá aí. Ah, legal, Lu, legal. Olha aí, que bacana. A Lu já se deu bem aí, né? Já tem atuado. Muito bem. Obrigada pela referência aí. Então, para ficar claro aqui, tá? A gente tem 3 treinamentos para trilha de PO, que é o ISFS, que é o ISO 27001, tá? Que é segurança da informação. Depois o PDPF, que é toda a parte teórica de proteção de dados. E depois é a parte prática, que é o PDPP, tá? Fazendo os 3 cursos, passando nas 3 provas, você tira a certificação como DPO, tá? Aqui tem até um exemplo que eu sempre menciono, que é o meu próprio caso, né? O que eu fiz? Eu passei nas 3 provas e aí automaticamente você tira a certificação. Aí você consegue colocar esse link no seu currículo, né? Quando você vai concorrer a uma vaga de trabalho, você consegue colocar no LinkedIn para alguém que precise validar algum RH, precisa validar que você realmente tem a certificação, né? Então também. E também, se você vai prestar um serviço, eu estou fazendo uma proposta de trabalho para meu escritório ou a minha consultoria ser prestadora de serviço, você coloca lá o seu validador, né? Então fica bacana para um terceiro validar que você realmente conhece esse assunto, tá? E tem aí também a oportunidade para quem já é DPO, né? Ou se você quer focar mais em segurança da informação, mais macro, tem toda a abordagem que você tem. Se você já tem o ISO 27001 Foundation, né? Já tem o PDPF, aí fazer só mais um curso aqui, ó, e passar na prova do ISO 27001 Professional. Fazendo essa terceira certificação do ISMP, você tem uma dupla certificação, que é Information Security Officer, e daí você também pode demonstrar conforme o seu interesse, tá? Muito bem, olha lá, tô vendo aqui também, ó, o Gabriel também tá aí, bacana, o Éder, querido, né? Legal. Deixa eu ver aqui a pergunta. Essas certificações possuem validade? Lício, não tem validade da Exim, tá? Só que o que a gente vê no mercado, né? Você vai ter que, constantemente, você vai ter que se atualizar, tá? Então, a certificação não tem validade, mas na prática, você vai ter que acompanhar todo o movimento que está tendo, ainda mais no Brasil, né? Desde que a lei entrou em vigor, a quantidade de interpretação que está tendo, né? Eu mesma tenho participado de audiência pública lá da NPD, a gente tem que estar sempre antenado aí com as novidades, tá? Então, você vai ter que constantemente se atualizar, tá? Mas a certificação não tem, tá bom? Não, então, Stephanie, não. A Exim, ela tá com essa certificação, é claro que ela atualiza a prova, né? A gente acaba atualizando os materiais, mas a versão, né, que tem o Arte V3, V4, enfim, não, daqui não tem essa atualização, tá? É mais aí do próprio profissional, legal? Bem, aqui, então, para voltar também aqui, do que a lei prevê sobre essa atuação do DPO, né? Aqui, esse encarregado, né, essa pessoa encarregada, ela está definida na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 5º, como uma pessoa indicada pelo controlador e pelo operador. Então, a organização vai ter que indicar essa pessoa, né? Só que a obrigatoriedade está para o controlador, né? Então, para a organização que realmente ela decide, que ela atua com dados pessoais, né? Então, ela vai ter que ter um encarregado, obrigatoriamente, tá? Tem aí até essa definição interessante que a gente está aguardando, o Ministério do Trabalho
ele já identificou essa profissão, tá? Já recebeu até um código, só que a gente está aguardando só a publicação no site do Ministério do Trabalho. Mas, inclusive, até alguns colegas nossos aí participaram, né, dos estudos lá do Ministério do Trabalho, e aí a CBO, que classifica ali as ocupações, já decidiu um código para Data Protection Officer ou oficial de proteção de dados. Então, já tem aí essa ocupação e a gente está aguardando aí a publicação de forma oficial, né? Vale também destacar que o artigo 41 da lei determina que o controlador deve indicar encarregado pelo tratamento de dados. E há decisões judiciais, né, principalmente no sul do Brasil, que a empresa ela teve ali um prazo para constituir esse encarregado, para designar quem que é o encarregado de tratamento de dados, ou senão ia começar a correr as trente, que é a multa ali pelo não cumprimento dessa definição judicial, tá? Então, é uma obrigação legal ter encarregado de proteção de dados, tá? Aqui a gente coloca que o encarregado, essa pessoa encarregada, ela não tem na lei falando, precisa ser alguém de TI, alguém do jurídico, né, ou alguém de segurança da informação. Não tem essa definição. Inclusive, no início, tinha até no artigo 41, uma previsão que, até inspirado no regulamento europeu, né, que tinha que ser uma pessoa com conhecimento jurídico, de leis, e que tivesse que ter um conhecimento também de medidas técnicas, né? Só que isso foi retirado, vetado na lei, né? Porque o entendimento foi que a organização que sabe o que é melhor para si. Se, por exemplo, é uma pessoa que atua com projetos e ela dá conta aí de fazer o trabalho, ótimo. Então, é essa pessoa que vai ser nomeada como encarregada pela organização. É uma pessoa lá do RH, que já está acostumada com os processos da organização e tem capacidade de lidar com as atribuições, pronto, é essa pessoa que vai ser a encarregada. Então, é mais no sentido de que cada demandante aí, de que cada organização que vai definir o que é melhor para si, qual é o melhor profissional, se é uma consultoria também, né? Aqui eu até estou me embasando no livro que eu e o professor Davis escrevemos, né? Que esse livro, a gente, após, né, ver toda a demanda dos nossos alunos nos cursos, a gente trouxe uma abordagem jurídica, né, comigo, e ele com a abordagem mais de TI, e a gente tem aí a abordagem, tudo isso que a gente está falando aqui também, né, a gente embasou no nosso livro, e eu tenho defendido bastante na OAB, né, a gente tem várias publicações sobre esse assunto, tá? Daí, se você quiser também estudar um pouquinho mais, depois da nossa live, também fique à vontade, tá? Mas, basicamente, a gente tem 3 abordagens quando a gente fala dos encarregados, né? A gente tem o encarregado interno, né? Que é aquela pessoa que é interna da organização, ela é uma colaboradora. E aí ela é nomeada, designada como encarregada para fazer acontecer esse tema na organização, tá? Uma segunda hipótese seria a terceirização, que é o quê? É chamado de DPO as a Service, né, também, que o DPO as a Service é muito comum na Europa, e aqui no Brasil pegou também, né, que é o quê? É uma terceirização, às vezes é aquela organização que não quer, às vezes, se preocupar com esse assunto, não quer ter uma área, ou não quer investir num profissional, acaba contratando um terceirizado, né, uma consultoria para fazer também, ali, às vezes, do cumprimento da lei, também é possível. E aí, inclusive, esse DPO as a Service, essa consultoria fica no site da organização, fica lá constando que quem é o encarregado dela, é a consultoria, né? E também tem a terceirização de parte do trabalho, né? Que é muito comum também, né? Eu mesma atuo nesse sentido, né? Eu estou vendo ali, o Gabriel, DPO as a Service é o que eu quero ser. Pois é, então, e é um mercado também que pode ser explorado, né? E a terceirização de parte do trabalho, como que é isso? É quando tem já um DPO interno, né? Tem aquela pessoa interna, mas aquela pessoa interna, às vezes ela não tem capacidade de lidar com todas as atribuições que lhe são cabíveis. E aí fica, uma parte fica terceirizada para uma consultoria. Então, é um modelo híbrido, né? Então, a gente também
é possível de ter esse cenário acontecer, tá? Também a gente já até publicou no LinkedIn do Portal do Treinamento um material que chama Como que os profissionais de diferentes áreas podem atuar na adequação à LGPD, né? E isso também vou deixar no PDF, tá? Daí depois vocês podem baixar esse arquivo, tá? E como que uma organização ela decide se é um DPO interno, né, ou se vai para um DPO as a service? A organização, como que ela vai decidir isso, né? Então, para trazer alguns insights aqui, né, o DPO as a service, o que a gente vê mais acontecer? Né, da organização quando ela quer reduzir custo com salário, com encargos trabalhistas, por quê? Se ela abrir uma vaga de trabalho, né, como a gente viu ali do LinkedIn, ela vai ter o salário desse DPO, que ela vai contratar a CLT, ela vai ter os encargos todos trabalhistas, férias, licenças, rescisão, né? Então a gente sabe que é pesado. Então, às vezes, ela pode escolher a consultoria porque ela não precisa se preocupar com isso, né? Então, não precisa se preocupar que vai com férias também dessa pessoa, né? Porque a consultoria tem que prestar sempre o trabalho ali, né? Também elimina custos com treinamento e certificação do DPO, porque normalmente uma consultoria já vem com esse know-how, com essa expertise, então pode ser que uma organização prefira ter uma consultoria, né? Ou se não aquele modelo híbrido, né? Às vezes tem a ponta interna, mas tem a consultoria dando esse apoio para essa pessoa interna, né? E também a oportunidade da organização manter foco no seu negócio principal, né? O meu foco é vender, eu não quero me preocupar com isso, né? Meu foco é prestar serviço jurídico. E se eu tiver que também me preocupar em atender titulares, em acompanhar a política de retenção né, o cronograma de retenção dos dados, enfim, isso é muita coisa para mim. Então, muitas vezes a gente vê isso acontecer, o empreendedor, a empreendedora, querer manter o seu foco no negócio, no objeto social e falar, melhor eu terceirizar, né? Já vou comentar esses pontos, Lício. E também a gente já até publicou sobre esse assunto, né? É um material que a gente nomeou ali a gente publicou na Exim, também tá a gente publicou na OAB, no Migalhas também, né? Eu, o professor Humberto Corrêa aqui do portal, algumas advogadas aí também que são do Comitê Jurídico e também até a doutora Patrícia Peck, né? E aí a gente destrinchou isso, né? E esse material está disponível aí para vocês, né? Também depois eu vou passar o link, vai estar no PDF também para vocês, né? Mas a gente tem aí o título Advogados Encarregados, porque foi uma oportunidade que a gente estava defendendo a questão dos advogados perante a OAB. Mas o material serve para todo mundo, né? Por exemplo, como que você argumenta com uma organização entre contratar alguém, né, investir em você mesmo, né? Às vezes você é uma profissional, um profissional que está aí na organização e você, olha, estou aqui, quero me destacar, quero investir nessa área, né? Porque, querendo ou não, gente, é uma oportunidade que é uma janela que a organização precisa cumprir, né? E tem uma pessoa responsável nesse assunto, você garante aí, né, um bom tempo de trabalho, porque você vai conhecer os processos da organização como ninguém, né? Eu sempre brinco nos cursos quando eu vou prestar consultoria, eu viro uma das melhores amigas aí dos empreendedores, porque a gente começa a conhecer a organização como ninguém, né? E a gente acaba explorando se vale a pena contratar o DPO interno e DPO as a service, tá? Então, é um material também para vocês depois darem uma olhadinha. E aí, um ponto positivo para o DPO interno é porque às vezes a organização ela fala, opa, é melhor eu ter lá a Adriane, que já é colaboradora interna, porque ela já conhece os processos internos, a governança em privacidade vai ser implementada mais rápida. Enfim, eu prefiro investir na Adriane, que é já colaboradora interna, por exemplo.
Agora, pode ser uma situação de desvantagem ter o DPO interno por conta dos custos, que a gente já comentou, né? Tem os encargos trabalhistas, tem o salário, tem a capacitação desse colaborador. Muitas vezes vai ter o aumento de salário, né? Porque a pessoa vai receber novas atribuições, né? Mais responsabilidades. Então, a organização vai colocar isso na balança, né? Então, é um material super legal para vocês lerem depois com calma, tá bom? Bom, tem os podcasts aí que eu também vou colocar para vocês, que a gente explora direto esse assunto há bastante tempo, tá? Para vocês também, quero escutar um áudio também depois, quero entender mais, né? O Lício perguntou ali, por onde começar no mercado para adquirir bagagem, né? Depois que você tem a certificação de PO, Lício, você pode, eventualmente, né? Não estou conseguindo me candidatar a uma vaga de trabalho, né? Ou senão não fechei uma consultoria, enfim. Você pode prestar até um serviço, né? Voluntário, para você adquirir experiência. Mas eu mesma, por exemplo, presto consultoria, já prestei aí também, numa ONG, né? Então, volta e meia a gente presta aí algum serviço, tá? Para também viabilizar. Mas também, por exemplo, você pode, como se fala, começar, né, com pequeno, né? Você fala, olha, às vezes tem uma empresa pequena, né, de algum colega seu, que você fala, olha, eu quero ganhar experiência. A gente faz um preço camarada só para eu ganhar um pouco de know-how, né? Pode ser uma abordagem para você fazer também, tá? Mas o que a gente sempre explora, até nas nossas oficinas, tá? Porque depois que vocês fazem o curso de PO, é muito focado na prova, né? Te dá uma bagagem muito boa de argumentação e tudo. Mas as oficinas aqui do Portal do Treinamento é onde a gente coloca dá a mãozinha para vocês, né? Porque a gente tem oficinas para, por exemplo, para quem quer atuar na área da saúde, né? Porque tem toda uma interpretação da lei também conforme o segmento de mercado, né? A pessoa vai atuar no setor bancário. E aí, tem que cumprir a LGPD, mas também circulares, né? E resoluções do Banco Central, CVM, né? Como que fica tudo isso? Então, é muita coisa envolvida. Então, as oficinas também servem aí para dar uma boa bagagem para vocês, tá? As oficinas mais práticas aí que a gente tem aqui no portal, tá bom? Muito bem. Os principais desafios para a governança em privacidade, o que a gente pode mencionar? A gente tem aí na lei, a LGPD traz que a organização, dependendo da sua estrutura, do volume das suas operações, ela tem que definir o programa de governança em privacidade. E o que tem que ter nesse programa? Tem que demonstrar que tem um comprometimento da organização em adotar processos, políticas internas, né? Então, você vai ter o quê? Revisão de processos, né? Quem não tinha processo mapeado, é o momento de fazer, né? Políticas, vai ter que ter normativos internos, né? Treinamentos, cumprimento dessas normas, né? Vou ter que ter um monitoramento de acompanhamento, né? Dessas métricas também, tá? Tem que ter adoção de boas práticas e governança, tá? Incluindo procedimento de reclamação e petição de titular, né? Uma pessoa, ela pode questionar a organização, o que aquela organização tem ali a respeito dela. E ela vai fazer isso via DPO. Tem que ter um procedimento para ele fazer isso. Tem que registrar essa reclamação e você tem que responder em 15 dias, né? A maioria dos pedidos. Então, é muita coisa, né? Tem que ter implementação de medidas de segurança. Por isso que a gente tem até na trilha de PO o ISO 27001, para você saber quais são as medidas também que podem ser adotadas. Por que a lei não falou, olha, tem que fazer isso, isso e isso, especificamente? Porque cada organização é de uma forma, né? Eu atuo, aí tem vários colegas nossos, ex-alunos aqui do portal, que podem confirmar isso, né? Não dá para ter uma panaceia aí, né, um caso de panaceia, de você ter um modelo único para todas as organizações. Você vai ter que ter esse feeling, vai ter que ter essa sensibilidade para definir o programa conforme cada organização.
né? Então, de maneira personalizada, tá? E aí a lei colocou isso para cada organização definir, né? Então, por isso que você tem uma pessoa de PO só para fazer isso, né? Porque ela vai se dedicar full time aí, né? Nesse assunto, tá? Mergulhar de cabeça. Ações educativas, por exemplo, treinamentos de conscientização, né? Eu mesma, até no portal do treinamento aqui, a gente tem conscientização geral de todos, depois faz conscientização de equipes. Quem lida com a área comercial, quem lida com marketing, quem lida com, por exemplo, com a linha de frente ali com o cliente, enfim, o RH, né? Treinamentos mais específicos. Tudo isso demonstra o quê? Se acontecer um incidente, você tem como demonstrar que você vinha cumprindo a lei, a organização vinha cumprindo a lei. E isso pode ser atenuante de sanção, né? Então, você compra, olha, como DPO, você reporta, faz o reporte em até 2 dias para a autoridade nacional, mas você fala, olha, autoridade, aconteceu esse problema, mas a gente vinha cumprindo a lei, né? Afinal, o que a gente falou, não dá para prever todos os cenários, né? Então, por conta disso, a lei coloca como atenuante de sanção, né? Caso a organização venha cumprindo a lei. Bom, além dos cursos da própria trilha de PO, também você pode se interessar, por exemplo, eu sou mais de processos. Então, por exemplo, ou eu quero conhecer mais, tem a metodologia do BPM, né? Ou BPMN, né? Enfim, o COBIT também, que já falava de governança. Se você já é da área de governança, já era, pronto, olha aí, tá na moda, né? A governança aí, a própria lei fala em governança. Então, também tem sido bem visto. Vocês viram nas vagas de trabalho que eu mostrei lá, né? Na tela. A ISACA também é uma organização muito reconhecida nas vagas de trabalho, né? O ISO 27001, conhecer as principais medidas de segurança também é muito importante, né? O ITIL mesmo, para quem já tem o ITIL, né, tem vagas de trabalho que se você tem lá o ITIL é um diferencial competitivo. Às vezes é uma empresa e ela quer uma profissional que seja mais com uma formação de TI. Então, olha lá, boas práticas de TI, arrebenta aí, né? Já consegue lá ganhar algumas milhas ali na frente dos concorrentes, tá? E aí vale destacar que o processo de adequação é longo, né? Para quem já está no dia a dia, sabe bem do que eu estou falando, e aí por isso que tem todos os treinamentos, né? Por isso que tem toda a formação de PO, mas também depois tem os cursos de aperfeiçoamento, de atualização, vocês podem contar sempre aqui com o portal do treinamento, né? Porque a gente vai ter que enquadrar hipóteses legais, vai ter que identificar medidas técnicas para cada processo, para cada risco, né? E tudo isso colabora bastante para demonstrar cumprimento à lei, né? Que às vezes, não sei se vocês já tiveram uma situação parecida, mas se não tiveram, né, é muito comum acontecer. Da organização se começar a se preocupar nesse assunto, porque um parceiro de negócio falou: olha, empresa, para eu continuar com o meu contrato com você, eu quero que você me demonstre que você cumpre a lei, né, a LGPD. E aí, quando chega uma solicitação dessa, como que você vai demonstrar que cumpre a lei, né? Então, são vários parâmetros que têm que ser considerados para cumprir a lei, tá? Bom, e aí a gente sabe que a gente falou das 3 abordagens, né, do DPO interno, DPO externo, que é o DPO as a Service, que é a consultoria que é contratada, terceirizada, mas também o mesclado, que é a versão híbrida, né, que é o DPO interno com apoio da consultoria. E também tem ferramentas, né, que podem eventualmente colaborar com o dia a dia do DPO interno ou do DPO externo, né, do consultor. Por exemplo, tem uma ferramenta que até o portal de treinamento tem uma parceria com a Security AI, né, e a gente tem até um vídeo no YouTube, do portal do treinamento, chama Ferramenta para Adequação à LGPD, Security AI. E eu também vou deixar para vocês clicarem
e terem acesso, né? Se vocês quiserem ter acesso, por exemplo, a um test drive da ferramenta, também pode ser bem legal, para ter acesso ali a 50 requisições, né? Para você implementar no site da organização, sabe? Também 20 atividades de processamento de dados para fazer o mapeamento dos dados, dos processos. Pode ser legal contar com uma ferramenta para dar o apoio para o dia a dia desse profissional ou dessa profissional. Mas eu não vou me alongar muito, porque senão vai, né, para quem é novo no assunto, vai se assustar. Mas a ideia é só para que existem ferramentas de mercado que acabam colaborando com o dia a dia também aí do profissional, da profissional que atua nessa área, tá? E aí, se vocês quiserem ter um test drive, daí dá para clicar no link. Ou se você já quiser buscar o vídeo, né? É esse vídeo aqui, ó. Ferramenta para adequação a LGPD Security AI. E lá tem um link para você pedir o acesso, tá? Para essas funcionalidades. Daí, se você quiser avançar, aí você contrata, enfim, né? Mas isso aqui é gratuito, tá? Bom, muito bem, pessoal. A respeito, eu vou separar alguns minutinhos finais aí para a gente tirar uma outra dúvida, mas a gente já foi falando ao longo da live, né? Sobre as próximas turmas do portal do treinamento, tá? É a próxima turma do PDPF, que é o Privacy and Data Protection Foundation, que é a parte toda teórica de proteção de dados, e vai ser nos dias 15 e 16 de janeiro, tá? Para quem for assistir a gravação, que a gente vai colocar no YouTube, também pode sempre ver lá no site do portal quando que é a próxima turma, tá? E aí, esse mês está com uma vantagem, que tem um bônus do curso da LGPD também, tá? E aí é só falar com a Leni ou fazer a inscrição no próprio site. E ela está falando aí que tem 10% de desconto, né? Já está com preço super camarada. E se vocês aplicarem lá um código portal 10 off, né? Para esse curso específico de janeiro, daí vocês têm mais 10% de desconto. Tá? E é só para essa turma agora dos dias 15 e 16 de janeiro, tá legal? Então já pega e faz um copy aí dessa mensagem da Leni aqui, ó, para você já ter aí o descontinho, tá? De ter os 10% aí para inscrição, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido alguns insights, tá, para vocês. Eu busquei trazer o máximo de informação nesse tempo aqui, tá, previsto para a gente. E também insights de como abordar esse assunto, né? Se vale a pena ou não investir nessa área. Mas contem sempre aqui com o Portal do Treinamento. A Leni, que é a representante aqui do Portal do Treinamento, ela é uma pessoa super acessível também, é só acessar lá no site do Portal do Treinamento, coloca lá tem uma bolinha lá do WhatsApp, ela sempre atende aí todos, né? Então, você pode sempre consultá-la, né? Ah, olha, fiquei com uma dúvida ainda. Fala com a Leni, que ela é campeã aí nesse assunto, tá bom? E aguardamos vocês aí para as próximas turmas, próximas lives, tá? Agradeço aí a atenção de todos. E até uma próxima, tá bom? Olha lá, deixa eu ver. Meu livro está. Ah, legal, Lu. Olha aí. Legal, obrigada, viu? Olha aí, a Alice é querida também. Eu vivo curtindo ali as coisas da Alice, né? Que a Alice conhece tudo aí, né? Dos passeios. Legal, a Alice está sempre aí com a gente. Rafael, legal, gente. Então tá bom. Uma boa noite para vocês e feliz ano novo, né? Que é a primeira live que a gente faz aqui do Portal do Treinamento, tá? Parabéns aí, né, para todos aí que estão, né, na empreitada aí do DPO, mas também muito sucesso, né? Muitos projetos, muita coisa boa aí para todos, tá bom? Espero revê-los aí em breve, tá? Uma boa noite aí, pessoal. Tchau, tchau.